De Vossa Excelência. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. É uma honra estar aqui. Eu queria começar agradecendo à presidenta Dilma Rousseff e ao ministro Antônio Patriota pela confiança que depositaram no meu nome para essa função tão importante de embaixador na República da Tunísia. Queria agradecer à Comissão de Relações Exteriores e Defesa e, muito especialmente, ao senhor presidente, senador Ricardo Ferraz, e aos senadores Pedro Simon e Eduardo Suplicy, que foram, respectivamente, o relator e o relator ad hoc da minha indicação. Eu, nos últimos 3 anos e meio, tenho me desempenhado como ministro conselheiro da Embaixada do Brasil em Buenos Aires e agora, com a anuência dessa comissão e do Senado, enfrentaria um desafio bastante diferente na Tunísia. O Tariq Ben Tayeb, um nome que entrou para a história desse jovem tunisiano que se imolou em dezembro de 2010 na cidade de Sidi Bouzid, no centro da Tunísia, e que deu início a esse movimento tão importante que hoje se conhece como a Primavera Árabe. O próprio termo é questionado um pouco, né? Alguns analistas preferem falar em despertar islâmico, por exemplo, em vez de Primavera Árabe. Mas o fato é que há um movimento historicamente muito importante ocorrendo nessa região do norte da África e nos países árabes. E a Tunísia tem um papel central, como os senhores podem ver ali. Foi onde começou esse movimento pouco depois desse incidente, em janeiro de 2011, o presidente Ben Ali foi deposto pela chamada Revolução de Jasmim e houve um certo movimento de dominó e vários regimes autoritários da área foram derrubados, o que gerou enorme expectativa no mundo inteiro. A Tunísia tem certas especificidades muito importantes, mas ela tem que ser entendida no contexto regional, com vizinhos como a Argélia e a Líbia, onde há processos importantes políticos também de transformação, e um pouquinho distantes, mas ainda na mesma região, no Egito e agora no Mali, com a intervenção francesa, inclusive. A evolução é tão rápida na região que o maço que Vossas Excelências receberam já está desatualizado em relação à Tunísia. Houve 2 elementos novos muito importantes. Em fevereiro deste ano, o líder dos partidos dos trabalhadores tunisianos, Chokri Belaid, foi assassinado e gerou um movimento político muito importante que culminou com a troca do governo. Um novo primeiro-ministro, o primeiro-ministro Ali Larayed, substituiu o primeiro-ministro Hamad Jebali. E é um novo momento também. Em relação a outros países da região, há elementos semelhantes, né? Derrocada de regimes autoritários, forças que estavam há muito tempo reprimidas aparecem com muita força, há uma espécie de disputa de poder entre partidos e setores mais islamistas e partidos e setores mais laicos. Há uma discussão sobre a utilização ou não da Sharia, que é a lei islâmica. Há uma discussão sobre limites das liberdades individuais. E há uma discussão sobre o conceito de democracia islâmica, se seria ou não possível. O futuro está por ser definido, mas haverá certamente um impacto muito grande do que ocorre na Tunísia, um impacto na região, na questão do Oriente Médio e, portanto, em toda a questão de segurança internacional. Quais são as especificidades tunisianas que são importantes de ter presentes, né? É uma população relativamente pequena, 11 milhões de habitantes, bastante homogênea. É um país que, historicamente, contou com uma certa prosperidade, relações muito próximas com a Europa, uma tradição de sindicalismo, também forças sindicais e partidos de esquerda importantes, e uma cultura de tolerância
um cruzamento de várias civilizações e uma cultura de tolerância e com uma reação muito forte quando há violência. Esse assassinato que eu mencionei gerou um enorme movimento popular de condenação da violência política, que não é a tradição tunisiana. A prova disso é que no governo da Tunísia hoje há uma coligação de 3 partidos. Um partido de tendência islamista e 2 partidos laicos. Essa é uma combinação que não ocorre nos vizinhos e que demonstra um pouco essa política de busca de diálogo que é fundamental na Tunísia. Essa troika no governo, então, é formada pelo partido islamista Ennahda, que é Renascença em árabe, ligado à Irmandade Muçulmana, e que obteve a maior votação e o maior número de parlamentares na Assembleia Nacional Constituinte. A coligação é composta ainda por 2 partidos laicos, o Congresso para a República e o Etakatol, que é o Fórum Democrático para o Trabalho e as Liberdades. Esse último é membro da Internacional Socialista e é parte da troika do governo. Eu falava da tradição de diálogo e busca de consenso na Tunísia. Isso está ocorrendo agora. Há um diálogo nacional convocado pelo presidente da República que está buscando definir o futuro político de curto prazo do país. A Assembleia Constituinte adotou um texto da Constituição nova. Esse texto foi adotado em sua penúltima versão na última terça-feira, há 2 dias, e agora passará por uma comissão de especialistas. A ideia é que a nova Constituição seja adotada até julho de 2013 e as eleições gerais ocorram até o dia 29 de dezembro de 2013. Podem ser juntas, legislativas e presidenciais, ou podem ser separadas. Isso ainda está em discussão. Há novos partidos e coligações. Há um movimento de grande efervescência política na Tunísia. E as perspectivas, eu acho, são muito otimistas. Há problemas sérios nesse momento, problemas econômicos, sobretudo o desemprego, que chegou a 19%. Há uma sensação difusa de frustração na população, porque as revoluções não resolvem os problemas, como o senhor presidente sabe, do dia para a noite. O desemprego continua alto, mas a economia está retomando a sua força. O turismo, que é um fator muito importante, está quase alcançando já os níveis pré-revolucionários. E, como eu dizia, as perspectivas são positivas. Ainda na tradição de diálogo e busca de consenso, o novo governo abriu mão do que eles chamam Ministérios de Soberania. O Ministério da Justiça, do Interior, da Defesa e de Relações Internacionais são, nesse momento, ocupados por tecnocratas, pessoas de reconhecida competência e independentes em termos partidários. Há uma certa deterioração do quadro de segurança, há certos elementos que preocupam, há muitas críticas à atuação do que se chama ligas de proteção da revolução, que surgiram após a revolução e que tem um caráter mais vinculado a certos setores do islamismo e que tem gerado certos distúrbios em algumas ocasiões. Mas, como eu dizia, o futuro é promissor, vai haver a nova Constituição, vai haver eleições gerais, não há nenhuma indicação de que essas eleições não sejam livres como foram as anteriores, e o que ocorrerá na Tunísia terá um efeito de demonstração importante em outros países da região. Com o Brasil, as relações foram estabelecidas desde a independência tunisiana, em 1956, sempre foram corretas. O comércio é relativamente modesto, mas superavitário para o Brasil, com uma tendência de alta. O Brasil exporta açúcar, soja, automóveis, aço laminado e importa, sobretudo, fosfatos, adubo e fertilizantes. Há um interesse tunisiano em relações com o Mercosul, já foi iniciado um processo de conversa sobre essa possibilidade.
A Tunísia é membro importante e atuante de 2 mecanismos regionais que o Brasil ajudou a criar, a ASA, que é o agrupamento América do Sul, países africanos, e a ASPA, que é a América do Sul, países árabes. Um símbolo importante é o apoio que o governo tunisiano deu muito rapidamente à candidatura do Brasil à OMC, ao embaixador Roberto Azevedo. Essa relação, como eu dizia, vem de uma base muito correta, mas tem um enorme potencial de crescer. O Brasil é visto como um parceiro importante pela Tunísia pós-revolucionária, que quer um pouco modificar o seu padrão de relações internacionais, historicamente muito atado aos países europeus, sobretudo Itália, França, Alemanha, e o Brasil aparece como uma referência nesse cenário. Houve 2 visitas importantes nos últimos tempos de autoridades brasileiras à Tunísia. O ministro Patriota esteve lá em 2012 e, muito recentemente, agora no final de março, o ministro Gilberto Carvalho participou lá em Tunis do Fórum Social Mundial, e das conversas que essas autoridades mantiveram em Tunis aparecem oportunidades de investimento, comércio, em construção civil, em produtos químicos, em calçados. Há uma enorme demanda da parte da Tunísia por conhecer melhor o processo de transição democrática no Brasil e também os programas sociais que o Brasil tem implementado nos últimos anos. A Embraer está em conversações já também com os tunisianos para possível venda de aviões. E ficou acertado que haveria visitas presidenciais. O presidente Monsef Marzouki foi convidado a vir ao Brasil e aceitou, e a presidenta Dilma Rousseff foi convidada a visitar a Tunísia e também aceitou. É uma questão de definir datas para que isso ocorra. O Brasil, então, tem enormes possibilidades abertas por essa nova situação política na Tunísia, e Tunis oferece um excepcional posto de observação para que o governo brasileiro saiba acompanhar e analisar o que está ocorrendo em toda essa região, que é fundamental para a segurança internacional. Há muito por fazer, senhor presidente, eu não quero me estender, mas caso vossas excelências me honrem com a aprovação para a embaixada em Tunis, haverá um programa de trabalho intenso e muito o que fazer para aproveitar essa nova oportunidade dessa situação. Muito obrigado. A presidência agradece as palavras de Vossa Excelência. E eu quero consultar o plenário se a presidência pode abrir o processo de votação. Aprovado pelo plenário, está aberto o processo de votação. Concedo a palavra ao embaixador Douglas Vanderlei de Vasconcelos, indicado para a Federação de São Cristóvão e Neves. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos para a sua exposição. Muito obrigado. Bom, primeiro, meus cumprimentos respeitosos aos membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, particularmente ao presidente, senador Ricardo Ferraz, ao senhor vice-presidente, senador Jarbas Vasconcelos, ao senador relator Cristóvão Buarque e à senadora Ana Amélia, responsável pela relatoria ad hoc. Devo agradecer a indicação ao ministro Antônio Patriota, agradecer também a excelentíssima senhora Presidente da República pela honrosa chancela em meu nome e, muito especialmente, a essa comissão pela acolhida à mensagem presidencial de submissão de minha indicação. Nesse momento, eu realmente reconheço esse ambiente congressual, porque, de fato, a função de embaixador do Brasil reclama essa anuência congressual, que é uma prerrogativa que legitima a designação e a representação. Com a autorização dos senhores, eu faria um breve relato histórico-geográfico e, depois, de maneira mais reflexiva, algumas considerações sobre o que eu considero real importância de funcionamento de embaixada brasileira em países como São Cristóvão e Neves, sobre o trabalho possível e produtividade desejável de uma representação diplomática do Brasil naquele país. Bom, se o mapa estiver disponível,
para situar. Bom, então, ali a leste ali das Índias Ocidentais, num rumo, se quiser, quase reto a norte do Brasil, São Cristóvão de Neves é um país de escala demográfica e geográfica diminuta, cerca de 260 km², população conjunta de 60 mil habitantes, basicamente afrodescendentes, ingleses, contingente de portugueses e libaneses. Em 1967, São Cristóvão de Neves e Anguila tornam-se Estado associado ao Reino Unido. Em 71, Anguila recebe autorização para separar-se, permanecendo como território britânico ultramarino. Em 1983, São Cristóvão e Neves obtém independência como Estado independente da Commonwealth. Importa observar que Neves dispõe de um preceito constitucional que faculta o rompimento de laços federativos caso 2/3 da população decida pela secessão em plebiscito conduzido exclusivamente em Neves. O país compõe uma região de contiguidade geográfica importante para o Brasil, América Latina, Caribe, tanto mais com incorporações adicionais de países do Norte da América do Sul ao Mercosul, o que faz com que o Mercosul agora se estenda da Patagônia ao Caribe efetivamente. Essas ilhas, colônia, descobertas por Colombo e reclamadas pela Espanha, depois de posses alternadas, sobretudo entre franceses e britânicos, definitivamente britânicas depois, se ocuparam basicamente de uma indústria do açúcar. A exploração açucareira, depois substituída em 2005, na verdade, excluída em função de demanda reprimida, passando, então, o turismo, como é regra no Caribe, a assumir uma função e feição mais protagônica na geração de divisas para a Federação de São Cristóvão e Neves. De diferente em relação a São Cristóvão e Neves e com relação a essa rubrica turismo, importaria frisar que engrossam essa receita a captação de investimentos de turismo imobiliário e investimentos de estabelecimentos de segunda residência, principalmente para norte-americanos, canadenses, britânicos e sul-africanos. Em grandes números redondos, os indicadores... Bom, os serviços, então, por conseguinte, representam 82% da movimentação econômica, produto interno bruto cerca de 740 milhões, renda per capita de 15.500, país de economia aberta, com exportações de 82 milhões, mercados mais importantes, Estados Unidos, Canadá, Rússia, Brasil, 7º destino, com materiais elétricos e telefonia celular, importações de quase 1 milhão, os principais provedores, Estados Unidos, Itália, Trindade e Tobago, Brasil, em regra, 11º, 12º, em 2012, 29º na classificação, principalmente com exportações de carnes, preparados de carne, manufaturados, madeiras, pisos cerâmicos. Comércio Brasil, São Cristóvão e Neves, exportações brasileiras, 2,5 milhões FOB, importações de 600 mil FOB, um saldo de quase 2 milhões e um intercâmbio total de aproximadamente 3 milhões de dólares. Em relação ao perfil econômico, alarma a questão da dívida interna de São Cristóvão e Neves, talvez recorde mundial, com 200% do PIB e um consumo de 25% das receitas com o serviço do pagamento dos juros anualmente. Há uma proposta polêmica, inclusive, da Assembleia Nacional de São Cristóvão, no sentido de swap de 10% do território de São Cristóvão pela quitação da dívida. Isso tem pontos polemizados no âmbito do próprio partido majoritário, que é o Partido Trabalhista, e também junto aos acionistas do banco, que têm dúvidas, receios mesmo, sobre a eventual lucratividade desse negócio. A política interna, São Cristóvão é uma federação, é uma democracia parlamentar, no quadro da monarquia constitucional da Commonwealth. O chefe de Estado é a Rainha Elizabeth II, que nomeia o governador-geral, o senhor de nome Edmund Lawrence, que é o representante pessoal da soberana, e o primeiro-ministro é o líder do partido ou coalizão majoritária, como disse antes, Partido Trabalhista de São Cristóvão e Neves. O Poder Legislativo tem uma Assembleia Nacional unicameral, um parlamento composto por 11 membros eleitos e 3 indicados, mais um
procurador-geral quando não eleito. Quanto ao judiciário, é English Common Law. O país é membro da Suprema Corte do Caribe Oriental, que tem as duas pernas de uma Corte de Apelação e uma Corte Suprema. Esse judiciário fica sediado em Santa Lúcia, mas 2 juízes são residentes em São Cristóvão. Quanto à política externa, o país é membro dos principais organismos internacionais e regionais, ONU, OEA, CARICOM, Organização dos Estados do Caribe Oriental, Interpol, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, as agências UNIDO, UNCTAD e Unesco, entre outros organismos e instituições. A Federação de São Cristóvão e Neves tem embaixadas na Jamaica, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Bélgica e Taiwan. Taiwan, um adendo muito em função de uma ofensiva diplomática de Taiwan em 2007 junto a países caribenhos. E claro que isso acontece em detrimento de relações diplomáticas com a República Popular da China. Embaixadas residentes em São Cristóvão, Brasil desde 2009, Taiwan, Cuba e Venezuela. Engraçado que, com relação à Venezuela, há um diferendo que convém mencionar, regional até, não é caribenho, com relação a umas chamadas Ilhas das Aves, que, segundo o critério ou argumentação da Venezuela, sustentaria a habitação humana. E isso sobre conceitos e critérios da Convenção das Nações Unidas de Direito do Mar, permitiria à Venezuela a extensão de seu mar territorial, de sua plataforma continental, a grande extensão do mar caribenho oriental. Nas Assembleias das Nações Unidas, os temas mais importantes levantados pela Federação de São Cristóvão são a renegociação da dívida dos pequenos países, preservação ambiental e combate a grandes poluidores, pesquisa e tratamento de HIV e DST, vigência de tratado internacional sobre tráfico de armas e munições, aceitação da presença de Taiwan em organismos internacionais e censura ao embargo norte-americano a Cuba. De notório nas relações bilaterais, uma assinatura, mas não ratificação ainda, e talvez não ocorra, de adesão de São Cristóvão e Neves a um acordo de alcance parcial de complementação econômica, número 38, Brasil e Guiana, que permitiria acesso de bens sancristovenses ao mercado brasileiro. Há missões de cooperação técnica, missões de cooperação esportiva, que é uma demanda, aliás, frequente no Caribe, e projetos na área agrícola, Senai, Embrapa, Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético. O novo programa de cooperação técnica elaborado pelo governo brasileiro para os países caribenhos, sobretudo nas áreas de preservação ambiental, pecuária, com participação da Universidade Federal da Bahia, planejamento do uso do solo, aí com o concurso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e é bom salientar que o Caribe é uma região sem soberania alimentar. Portanto, essa é um outro flanco que pode se abrir para prestação de cooperação técnica e eventual exportação para a segurança alimentar, mas também para catering hoteleiro, em função das demandas e da estruturação de turismo. São Cristóvão e Neves, diferentemente de outros países, tem estado na vanguarda da captação de investimentos hoteleiros e na venda de estabelecimentos de segunda residência, como se tem anteriormente. Esse é um aspecto que pode ser explorado pelo lado brasileiro. Falar um pouco da minha experiência mais recente, porque eu considero que talvez algumas coisas que aprendi possam ser úteis nessa missão. Eu chefiei a divisão jurídica do Itamaraty e uma das funções rotineiras mais importantes era a negociação de acordos multilaterais de cooperação em matéria penal, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. E minha outra, mais recente, é um escritório regional em Salvador, onde eu aprendi muito sobre cooperação técnica. Alguns comentários respectivos sobre a negociação desses acordos de combate a ilícitos transnacionais e depois sobre diplomacia federativa, que é um paralelo que eu faço entre a política externa no Brasil, ou seja, a abertura de postos no exterior, e essa ofensiva diplomática brasileira em novas embaixadas.
Eu aqui, nesse aspecto, saliento que a proximidade com relação à diplomacia federativa, a esses postos do Brasil no exterior, porque me serão úteis nesse desempenho, essa proximidade geográfica permite recolher nas fontes abastecedoras insumos para a formulação da nossa política externa. Então, nessa experiência de 4 anos, eu tive conhecimento de fortalezas nacionais que se prestam à provisão de cooperação técnica junto a esses países. Gestão de águas, manejo de solo, agricultura familiar, segurança alimentar, saúde pública, campanhas de vacinação, boas práticas, cooperação esportiva. Em contrapartida, com relação especificamente a São Cristóvão e ao Caribe, seria possível obter, por exemplo, qualificação, habilitação em idioma inglês, conhecimento sobre atração de investimentos para turismo imobiliário. Então, eu aproveito aqui para enganchar um comentário que eu ouvi numa sessão anterior do senador Jabas Vasconcelos, no sentido que as embaixadas deveriam se abrir mais aos governos estaduais. Ora, aí aparecem o perfil e o papel saliente dos escritórios regionais, exatamente por causa dessa proximidade. Eles são antena e atalho do Itamaraty para a prestação de serviços. Mais fácil ao empresariado, a uma federação industrial do Rio Grande do Sul, da Bahia, por exemplo, obter, via escritório regional, informe de 100 setores de promoção comercial espalhados mundo afora, que preparam projetos, fazem pesquisas de prospecção mercadológica, dão assistência a missões técnicas. Então, essa é a valia principal de nós termos escritório regional. E, para mim, será útil em função das demandas que eu penso poder encontrar na região do Caribe. Talvez conviesse no futuro pensarmos, Itamaraty e Parlamento, sobre a extensão dessa rede de postos no exterior. Em estados, por exemplo, com agenda muito internacionalizada, como Ceará e Espírito Santo, investimentos portuários, ou em estados com um temário fronteiriço de alguma sensibilidade, como Mato Grosso do Sul, tráfico de drogas, tráfico de armas. Eu já estou estourando o tempo, é isso? Não, mas... Não, eu vou apenas concluir a outra parte, que é o seguinte: com relação à cooperação em matéria penal, tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro e recuperação de ativos, que foi minha experiência anterior, curioso notar que exatamente esses paraísos fiscais, países e outras paragens, têm esse perfil de insularidade e pequeno território. Ilhas de Man, Jersey, Liechtenstein, Luxemburgo, Mônaco, Bahamas, Barbados, Ilhas Caimã e Federação de São Cristóvão e Neves, conforme, aliás, lista indicativa elaborada pela própria Receita Federal do Brasil em 2002. Bom, senhor presidente, eu concluiria com a seguinte afirmação. Esse é o trabalho, caso mereça a honrosa aprovação de Vossas Excelências, que eu poderia desenvolver. Então, esse é um temário substantivo de atuação concreta. Agora, friso, esse é o temário objetivo. Porém, descaberia, digamos assim, desconsiderar o fato de que cada país é um voto. E isso é importante para alargar as bases de diplomacia parlamentar, que são fundamentais em candidaturas e causas do Brasil. Aliás, causas das mais variadas, como a captação de eventos esportivos como Copa do Mundo e Olimpíada, que, claro, seguem um leito diferenciado, têm interlocutores específicos, mas em países de grande contingente eleitoral, em áreas de grande contingente eleitoral, como África e Caribe, por exemplo, comumente, dirigentes esportivos fazem parte da elite política, estão mais sensíveis a esse entrelaçamento superior de gestões políticas e diplomáticas. Eu agradeço honrado a atenção, fico grato pela oportunidade e à disposição para indagações dos senhores senadores na sequência. Obrigado.